Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre O Prisioneiro do Céu, do Carlos Ruiz Zafón. Mas só depois da vinheta, vamos lá! É o terceiro volume da até então trilogia Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu já falei sobre os dois primeiros, que é A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo. Eu vou deixar eles aqui nos cards pra vocês poderem ver. Neles eu falei um pouquinho mais sobre os Zafón, sobre os personagens que vão aparecer aqui, então tá muito bem detalhado neles. E como esse aqui é o terceiro volume, espero que vocês vejam os dois primeiros antes. Até porque, da mesma forma que eu falei no vídeo sobre O Jogo do Anjo, eu acho que tem que ler esses livros na sequência que eles foram publicados. O Zafón fala que não, que você pode ler na ordem que for, mas esse livro aqui, principalmente esse em específico, não faz sentido nenhum se não tiver lido os dois primeiros antes. Até porque O Prisioneiro do Céu é o que dá a liga entre O Jogo do Anjo e A Sombra do Vento. Entre os dois primeiros já tem uma clara ligação na personagem da Isabela, que é a mãe do Daniel Semperi e assistente do Martin. Só que eu achei que a ligação ia acabar por aí, né? Ia ser só isso, tranquilo. Esse livro aqui ia contar uma história completamente diferente. Só que eu tava completamente enganado. Se A Sombra do Vento contava a história do Daniel Semperi e O Jogo do Anjo contava a história do Davi Martin, esse terceiro aqui vai contar a história do Fermin, a história do passado dele e ligar a história dos dois primeiros livros de uma forma indissociável, chegando inclusive a modificar toda a percepção sobre o Jogo do Anjo. Se vocês assistiram um vídeo sobre ele, eu falei que a história abraçou o sobrenatural e carregou até o final. Só que esse livro aqui vira e fala: opa, calma aí, sobrenatural aqui nessa história não, é tudo realidade. Olha, é nesse ponto que é real e a história acontece por causa disso e disso e disso. E a forma como o Zafón transforma o sobrenatural do Jogo do Anjo em realidade, pra mim é um dos grandes pontos altos aqui de O Prisioneiro do Céu. E é nesse livro aqui que a gente descobre finalmente o passado do Fermin. Em A Sombra do Vento ele ficava falando o tempo inteiro que ele era perseguido pelo governo franquista, que a polícia não gostava dele, e aqui a gente descobre exatamente o que aconteceu pra polícia não gostar dele. Mais ou menos, na verdade, que uma coisa ainda fica meio encoberta, que não é contada. Mas a gente descobre boa parte da vida do Fermin até ele parar na rua e até ele conhecer o Daniel Semperi. E pra quem tava com saudade do personagem, eu era uma pessoa que tava com bastante saudade dele, esse livro aqui é um deleite. Até porque o Fermin é um dos personagens mais carismáticos que o Carlos Ruiz Zafón criou para essa trilogia. É ele que narra a maior parte da história aqui, e até quando não é ele narrando, né, quando é uma narração em terceira pessoa, a gente fica acompanhando as coisas dele, o casamento dele, as situações dele. Praticamente 90% desse livro é o Fermin, e isso pra mim é uma coisa muito legal. E o estilo do Zafón continua o mesmo, com uma linguagem não tão direta, um tom mais poético, principalmente por causa da figura do Fermin, que começa a trabalhar isso melhor, e também por causa dos 10 anos que separam o primeiro livro desse terceiro aqui, que a escrita do Zafón evoluiu um bocado, e ele continua sendo um livro diferenciado por causa da escrita. Só que falta nesse livro aqui um clima tenso, um clima de aventura que tinha nos outros dois, que fazia a leitura empolgar pra caramba. Eu acho que esse é o maior problema do livro aqui, porque ele na verdade é meio que um interlúdio entre duas histórias grandes. Ele começa 2 anos depois dos acontecimentos de A Sombra do Vento, e começa quando um sujeito vai na livraria do Semperi, né, do sebo do Semperi, e compra um livro para dedicar ao Fermin. As palavras que esse homem usa são as seguintes: para Fermin, que retornou dos mortos e tem a chave para o futuro. A partir daí o Daniel fica bem curioso e acaba meio que colocando o Fermin na parede para contar a história dele. E essa história dele tem uma ligação muito forte com o Conde de Monte Cristo. Eu falei lá no primeiro vídeo que a escrita do Zafón bebia muito na narrativa do Dumas, só que nesse daqui a narrativa do Dumas é praticamente cuspida aqui dentro. E ela é cuspida e jogada na nossa cara, porque muito que acontece aqui é a trama do Conde de Monte Cristo, tirando a parte da vingança e tal, mas muito que acontece aqui é até o Conde de Monte Cristo fugir da prisão. E isso tudo acontece no flashback do Fermin, e fica muito claro que esse flashback é a única coisa importante da história. O Zafón até tenta colocar um pouquinho de conflito no casamento do Daniel, só que a gente sabe que não vai dar em nada, porque o final da Sombra do Vento acontece em 1966, que é uma data posterior aos acontecimentos desse livro aqui. Então a gente já sabe que vai terminar tudo bem, já sabe que tá tudo tranquilo, e essa tensão que o Zafón coloca é uma tensão meio furada, porque ela não dá em nada. E quando volta pro presente, a gente se vê diante do casamento do Fermin, que o Zafón também tenta colocar uma tensão lá, só que ele praticamente já eliminou a tensão toda em A Sombra do Vento, que ele contou o que ia acontecer. E esse livro tem tanto cara de interlúdio que o final dele é um cliffhanger bem canalha pro começo do quarto.
Tanto que a minha impressão ao terminar o livro foi que essa história toda aqui, até que ele é um livro mais curtinho que os outros, essa história podia ter sido condensada no início do quarto. De verdade, eu acho que o efeito seria o mesmo ou até melhor, porque o que o Daniel descobre aqui com relação à morte da mãe dele seria muito melhor explorado se a história continuasse a partir dali e criasse todo o clima de tensão e aventura que tem nos outros livros e que falta aqui. Então por isso que o meu sentimento com esse livro aqui foi meio tipo, ele é importante, ele conta uma coisa importante, mas ele não é tão necessário de ser um livro solo. O Zafón podia ter condensado isso numa história só que dava o mesmo resultado. Acaba sendo que meio que aqueles livros spin-off, assim, pra gente saber um pouquinho mais, só que ele adianta a trama. Podia ser trabalhado melhor, mas acabou não sendo, enfim, é a escolha do cara, esse aqui mesmo. E agora eu só queria falar umas palavras doidas sobre o cemitério dos livros esquecidos em si, né? Por que que essa série chama Cemitério dos Livros Esquecidos? Eu terminei de ler os 3 livros e fiquei tipo pensando, por que que chama isso? Já que o cemitério aparece meio que ao passando os 3 livros. Nos 2 primeiros ele até dá ignição pra história, mas nesse terceiro aqui, a inserção dele é tão forçada, eu fico pensando que o Zafón só colocou pra preencher a cota de cemitério dos livros esquecidos. Tá certo que ele é um lugar meio fantástico, meio mágico, que não precisa de muitas explicações, mas eu acho que cabe um pouquinho mais da participação dele aqui. Até agora não justificou chamar Cemitério dos Livros Esquecidos a trilogia. E a forma como esse livro termina aqui, o gancho que ele dá a entender que o cemitério não vai ter importância nenhuma no 4º volume. Mas sei lá, o Zafón já deve ter planejado isso direitinho, já deve ter na cabeça o que ele vai fazer. O 4º volume deve trazer melhor a ideia do cemitério do livro esquecido, ou pelo menos eu espero que traga, porque até agora não fez tanto sentido. Inclusive, nesse daqui, a coisa que acontece no cemitério dos livros esquecidos é uma coisa que já tinha sido contada lá na Sombra do Vento. Então por isso que ele tá aqui meio que pra cumprir tabela. A gente só vai ver aquilo que a gente já sabia que aconteceu. E é por isso que esse livro perdeu alguns pontos comigo assim. O Zafón veio de 2 livros muito bons, que são A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo. Inclusive o Jogo do Anjo ganhou muitos pontos por causa do que foi contado nesse livro aqui, embora ele não tenha sido tão bom quanto os outros. Eu acho que o clima de aventura pesou bastante aqui, mas não sei. Comenta aqui pra gente poder conversar melhor. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra os amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E se já leu O Prisioneiro do Céu, já tá na expectativa do 4º volume, comenta aqui, especula um pouquinho sobre o que você acha que vai acontecer no 4º livro, pra gente poder continuar conversando, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.